Olá pessoal, vamos conhecer hoje uma propriedade termodinâmica muito importante e muito utilizada pelos químicos, é a entalpia. Mas é importante que se diga que a entalpia é consequência direta da primeira lei da termodinâmica, a lei da conservação da energia. Vários cientistas, Julius Robert Mayer, alemão, Hermann von Helmholtz, também alemão, Ludwig Kolding, dinamarquês, e James Joule, de forma independente, entre outros cientistas, enunciaram a conservação da energia como propriedade fundamental da natureza. Enunciaram a primeira lei da termodinâmica, chamada depois assim. Todos esses cientistas aqui, eles calcularam o equivalente mecânico do calor. A energia mecânica podendo ser transformada em energia térmica. Isto é, o fundamento da primeira lei da termodinâmica, a energia ela não pode ser criada nem destruída. Isso foi citado pela primeira vez em 1845 num artigo do Julius Robert Mayer. Se a energia não pode ser criada nem destruída, ela pode ser, na verdade, transformada em outras formas de energia. Então, por exemplo, Helmholtz percebeu que é possível transformar energia elétrica em energia térmica, por exemplo. É possível transformar, a partir da irradiação, né, de uma luz, é possível transformar essa energia da irradiação em energia térmica. Entre outras maneiras, entre outras formas de transformar uma energia, uma forma de energia em outra forma de energia. James Joule, conhecido também pela sua lei na eletricidade, ele conseguiu medir a energia dissipada quando a energia elétrica, a energia térmica dissipada, o calor dissipado, quando uma corrente elétrica passa por um fio. Então ele conseguiu relacionar essa energia com a corrente elétrica, o tempo, né, que a corrente elétrica está sendo passando pelo fio, né, como também a resistência do fio. Então, nesse caso, James Joule ficou muito conhecido também por esse experimento. Para calcular o equivalente mecânico do calor, que os demais cientistas aqui fizeram, James Joule usou esse famoso experimento. Ele acoplou aqui um corpo de massa M a uma altura H. Então, nós sabemos que esse corpo aqui tem energia potencial gravitacional. Se ele for abandonado, né, se ele for liberado aqui, por conta da aceleração gravitacional, ele vai cair a uma altura H, porque ele tem energia potencial gravitacional, que é dado por m, aceleração gravitacional vezes a altura. Tá bom? Quanto maior a massa, maior a energia potencial que esse corpo tem. Quanto maior a altura, também a maior energia potencial é dele. E aqui a aceleração gravitacional na Terra, próximo à superfície terrestre, tá bom? Ora, a esse corpo aqui, eu tenho aqui preso um fio com a roldana. Vamos supor que essa roldana seja perfeita, com umas pás, que quando esse corpo cair, e aqui dentro ele colocou água. Naquela época, o calor para aquecer uma quantidade de água. Lavoisier e Laplace já tinham desenvolvido o calorímetro do gelo. O calorímetro para determinar a energia térmica seria necessário para fundir o gelo. Quanto de calor seria necessário? Isto é, a fórmula calor é igual a massa, calor específico, vezes a variação de temperatura. Aqui eu estou usando a fórmula, né, usando calor, a variação de temperatura em graus Celsius mesmo, calor específico da água, por exemplo, 1 caloria, grama, graus Celsius, a massa da água. Essa fórmula já era conhecida na época de James Joule. Então, se esse corpo aqui tem energia potencial e ele vai cair aqui, ele vai realizar trabalho. Ele vai gastar a energia que ele tem armazenada aqui como energia potencial, digamos assim. A dúvida de James Joule era, será que essa energia potencial aqui, que vai ser
gasta com trabalho, será que esse trabalho mecânico poderia ser transformado em energia térmica? E essas pás girando, poderia a energia cinética dessas pás aquecer a água? Para isso, como eu falei, ele usou termômetros, onde ele mesmo produziu esses termômetros, para poder calcular a pequena variação de temperatura que a água poderia sofrer aqui. E ele fez várias vezes para poder conseguir fazer essa medida. E aí ele consegue, de fato, provar que trabalho pode ser transformado em energia térmica. Ou seja, ele determina como Meyer, como Helmholtz, como Kolding, por outros procedimentos que eles fizeram, ele determina por essa experiência o equivalente mecânico do calor. E ele chegou num valor muito próximo do que hoje nós podemos calcular com técnicas mais sofisticadas. Então nós sabemos que uma caloria equivale a 4,184 joules. Tá? Então o equivalente mecânico do calor. Isso foi determinado por vários experimentos, um deles foi esse aqui. E aonde é que a entalpia chega? O que é que a entalpia tem a ver com isso? Ora, se a energia não pode ser criada nem destruída, se há conservação da energia, se a energia na natureza é conservada, nós podemos escrever uma expressão para um sistema isolado. Essas paredes aqui são isoladas, tá? Então, esse sistema aqui tem a sua energia aumentada quando essas pás começam a girar. E essa energia que o sistema consegue aqui, digamos assim, variar, faz com que a temperatura aumente, por exemplo, a 26 graus Celsius. Então, pela conservação da energia, nós podemos dizer o quê? Se eu tenho um sistema, por exemplo, isolado, se ele recebe energia térmica, e se ele recebe também energia em forma de trabalho, esses dois tipos de energia que o sistema recebeu vai fazer com que a energia do sistema varie, aumente. Se essas energias são positivas, então a energia do sistema, que eu vou chamar aqui ΔU, como varia, tá? Aumenta, por exemplo. Se em um sistema qualquer esse sistema perde energia térmica, se esse sistema realiza trabalho, ou seja, a energia escoa em forma de trabalho, né, do sistema para as vizinhanças, nós dizemos que o sistema realizou trabalho. Se esses dois valores são negativos, nós vamos ter o quê? Que a energia do sistema diminuiu. Nós vamos ter uma variação de energia negativa. A essa energia nós chamamos de energia interna. Então, nós chamamos isso aqui de energia interna. No caso aqui é uma variação da energia interna. Aqui dá para passar algumas informações importantes que nós vamos precisar aqui para ver a entalpia. Que informações importantes são essas? Antes das informações importantes, nós podemos dizer que esta expressão representa matematicamente a conservação da energia. Essa expressão representa a primeira lei da termodinâmica. Neste caso, eu estou usando aqui a conservação, né, de energia, representada por essa expressão, onde eu estou usando uma convenção de sinais que quando o sistema realiza trabalho, o trabalho escoa, a energia em forma de trabalho escoa do sistema para a vizinhança, e esse trabalho aqui seria negativo. Quando o trabalho é realizado sobre o sistema recebe energia em forma de trabalho, o trabalho escoa da vizinhança para o sistema, então este trabalho é positivo. Calor, quando o sistema recebe, é positivo. Quando o sistema recebe da vizinhança, quando o calor recebe,
escoa para cá. Tá certo? Portanto, já sabemos que, pela primeira lei da termodinâmica, a variação da energia interna é igual à soma da energia térmica, calor, mais trabalho. Então, esta é a expressão matemática da primeira lei termodinâmica. Eu estava dizendo antes, que eu pausei o vídeo, tá? E tem algumas informações importantes. Quais são essas informações importantes? As informações importantes é que calor e trabalho depende da forma que esta energia, né, foi, digamos assim, escoada para o sistema ou para a vizinhança. Isso quer dizer o seguinte: existe calor a pressão constante, quando o processo de escoamento de calor acontece a pressão constante, e existe calor a volume constante. Da mesma forma, existe trabalho, por exemplo, reversível e trabalho irreversível, que eu tenho algumas aulas no canal, que eu já falei sobre isso. Então, o calor reversível, indo de um ponto a outro, do ponto A ao ponto B, é diferente, tem um valor numérico diferente do calor irreversível também no mesmo ponto A para o ponto B. Então, os estados inicial e final são iguais, mas o valor é diferente, porque a forma, né, de realizar trabalho foi diferente. Então, essas duas grandezas aqui, é importante dizer que elas não são funções de estado. Elas dependem do caminho. Dependem do caminho. Tá certo? E a variação da energia interna, ela só depende dos estados inicial e final, né? Porque nós sabemos que a variação da energia interna vai ser a energia interna final menos a energia interna inicial, só depende dos estados inicial e final, portanto, é uma função de estado. É uma função de estado. Então, independente do caminho, independente de como eu fui do ponto A ao ponto B, a variação da energia interna é a mesma. Diferente de calor e trabalho. Perfeito? Importante também, consequentemente, esta expressão aqui, se formos representar a partir de uma equação diferencial, né, a partir da diferencial aqui, du, uma pequena quantidade, né, uma pequena variação da energia interna, aqui também, essas diferenciais nós temos que representar com essa barrinha aqui, para diferenciar exatamente o que é uma diferencial não exata de uma diferencial exata. A diferencial exata vai gerar uma função de estado. A diferencial inexata vai originar exatamente grandezas termodinâmicas que não são funções de estado. Isto também tem uma consequência matemática, por exemplo. Quando eu integro do estado inicial, tá? Por exemplo, eu integro do estado inicial ao estado final uma diferencial exata, tá? Uma diferencial exata, o resultado dessa diferencial aqui é a variação finita da energia interna. Tá? Quando fazemos a mesma integral, agora para uma diferencial inexata como o calor, o resultado disso aqui é uma quantidade de calor, tá? Não é uma variação de calor. Porque este calor aqui vai depender, né, se é calor a pressão constante, se é volume constante. Idem para o trabalho. Idem para o trabalho.
Então a integral do trabalho de inicial a final de uma diferencial inexata vai ser exatamente o trabalho. Tá? Outra informação importante também, eu posso usar integral cíclica. Tá? O que é integral cíclica? É quando eu quero integrar um sistema fechado. Tá? Um sistema fechado. Então, neste caso aqui, se eu vou do início ao fim aqui, com esse limite de integração, tá? E eu vou integrar uma variável, né, uma diferencial exata. Tá? O que é que acontece aqui? Ó? Se é um sistema fechado, o estado inicial e o final se encontram. O estado inicial e final se encontram. Então, o que é que acontece aqui? Ó? O estado final, ele é igual ao estado inicial, porque eu fechei um ciclo. Tá? E aí, quanto é a integral cíclica de uma diferencial exata? Zero. Tá? Porque o final e o inicial são iguais. Então, em todo sistema fechado, a integral cíclica de uma função de estado é nula. Tá bom? Agora, quando eu faço isso, uma integral cíclica, por exemplo, de uma diferencial inexata, como o calor, tá? Então um sistema fechado que recebeu calor das vizinhanças. Então, se eu vou integrar do início ao fim de um sistema fechado, eu vou somar todos os valores de calor que chegaram das vizinhanças para o sistema. Então, aí eu vou ter o somatório de calor, então isso aqui vai ser igual ao calor. Como fosse o calor total. Tá? Então, a gente percebe que é diferente de zero. Tá? A mesma coisa, quando eu tenho um sistema fechado, então vou integrar de forma cíclica, vou integrar o quê? O somatório, né? Ou seja, integrar, eu vou somar todos os pequenos trabalhos que foram realizados pelo sistema. Quando eu fecho, né, o sistema, eu integro todo o sistema de início ao fim, isso aqui é igual a quem, pessoal? Ao trabalho total. Tá bom? Então, integral cíclica de função de estado é nula. Integral cíclica de grandezas termodinâmicas que dependem do caminho, que não são funções de estado, não é nula. Tá bom? Eu vou apagar essa parte aqui para a gente definir, dentro desse contexto, o que seria entalpia. Agora vamos definir, né, essa grandeza importante para os químicos, sobretudo também. Nós usamos muito para determinar o valor da energia de uma reação química, por exemplo. Nós usamos bastante essa propriedade termodinâmica que é a entalpia. Agora vamos tentar definir esta grandeza, né? Não apenas a questão da fórmula dela, mas tentar entender de onde ela vem, qual a importância dela, sobretudo na termodinâmica aplicada a sistemas químicos, na termoquímica. Então, para isso, eu vou considerar aqui uma transformação termodinâmica a pressão constante. Então, por que nós vamos trabalhar com pressão constante? Primeiro que grande parte, podemos dizer a maioria dos sistemas químicos são submetidos a uma transformação a pressão constante. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho aqui um becker, onde, por exemplo, estamos aqui com uma amostra de água a uma temperatura de 100 graus Celsius, isto a uma pressão de 1 atmosfera. Como esse becker está aberto aqui, a pressão atmosférica aqui, tá, é a pressão aqui, né, que esta água a 100 graus Celsius, na sua temperatura de ebulição a 1 atm, tá, vai precisar vencer para vaporizar. Então esse sistema aqui, ele vai vaporizar a esta temperatura, certo? E aí eu tenho um sistema a pressão constante. Então,
qualquer sistema aberto já é a pressão constante. Tá? E também eu posso elaborar um reator, onde também eu posso manter esse reator a pressão constante. Então, os sistemas a pressão constante são, digamos assim, muito corriqueiros nos laboratórios de química. Tá? Então, a grandeza entalpia ela é definida nessas condições de pressão constante. Primeira informação que a gente precisa guardar. Tá? Outra coisa, vamos considerar também, para efeito algébrico, para facilitar a definição da entalpia, que o sistema está a realizar trabalho. O que é o sistema realizar trabalho? Tá? Então, na verdade, aqui, quando o sistema realiza trabalho, o sistema está escoando o trabalho para as vizinhanças. Então, o sistema está tendo um trabalho negativo. O sinal do trabalho é negativo. Vou escrever assim, fica melhor. O trabalho é menor que zero pela nossa convenção. Tá? Significa dizer que a energia interna aqui está diminuindo porque o sistema está realizando trabalho. Tá bom? Tudo bem. Vamos usar a primeira lei da termodinâmica. A entalpia é consequência da primeira lei da termodinâmica. Então, o que está acontecendo num sistema como aquele lá? A variação da energia interna sofrida por um sistema vai ser, a variação da energia interna vai ser resultado da soma do calor recebido pelo sistema ou perdido pelo sistema, mais o trabalho realizado pelo sistema sobre o sistema. Tá? Então, essas duas energias aqui vão influenciar aqui na variação da energia interna do sistema. Tá bom? Ora, para esse resultado aqui, vamos pensar que o trabalho é negativo. Então, eu vou escrever esta expressão como sendo variação da energia interna, calor, e eu vou colocar aqui, tá? Mais, e o trabalho eu vou já colocar o sinal da convenção. Eu estou já entendendo que o sistema vai realizar trabalho, consequentemente sua energia interna vai ser diminuída. Então eu vou ter a variação da energia interna igual a calor menos trabalho. Podemos perceber aqui que a variação da energia interna, como nós sabemos, é uma função de estado, é uma informação do sistema. O calor e o trabalho, eles vão escoar ou das vizinhanças para o sistema ou do sistema para as vizinhanças. Tá? Então, se conseguirmos alguma outra propriedade termodinâmica que seja função de estado, ela vai ter, digamos assim, mais importância e poderá ter mais aplicações do que o calor e do que o trabalho. E como é que nós podemos fazer isso? Ora, nós sabemos aqui, eu vou escrever essa expressão isolando o calor. Calor vai ser igual a quem? A variação da energia interna, menos trabalho passa para o primeiro membro, mais trabalho. E aí o que é que nós vamos fazer? Nós sabemos que este calor é a pressão constante. Então eu vou chamar calor a pressão constante. Nós sabemos que o calor depende do caminho, depende de como ele foi transferido, né? Como ele escoou. Então o calor pode ser a volume constante, a pressão constante. Nas nossas condições aqui, a pressão constante. A variação da energia interna é uma função de estado, energia interna final menos a energia interna inicial. Mas trabalho termodinâmico, a pressão constante, tá? Esse trabalho aqui é a pressão constante, esse calor é a pressão constante, é pressão constante vezes variação de volume, que é volume final menos volume inicial. Tá ok? Então, vamos fazer o que agora? Fazendo aqui a propriedade distributiva. Então, nós temos o calor, a pressão constante, vai ser igual à energia interna final menos a energia interna inicial, mais pressão vezes volume, pressão, volume final. Mais com menos, menos pressão, volume inicial. Tá?
E agora nós vamos fazer o quê? Vamos juntar os termos final com final, inicial com inicial. E vamos ter o quê? Vamos ter calor a pressão constante vai ser igual a energia interna final mais pressão volume final. Os dois termos iniciais são negativos, tá? Então vamos colocar menos, abro parêntese, tá? Então colocar o menos em evidência e vai ficar quem? O inicial, energia interna inicial, mais P, volume inicial. Ok? Ora, nós sabemos que a unidade de energia, desde 1978, atribuída pelo Sistema Internacional de Unidades, é o Joule. Então aqui é em Joule. Tá? Energia interna é em Joule. Aqui no Sistema Internacional é Pascal metro cúbico, que é em Joule. Então percebemos que aqui é a soma, tá, de dois tipos de energia. Uma que tem a ver com o sistema, e este caso aqui nós vamos perceber aqui que está associado ao trabalho, veio de um dos termos do trabalho. Tá? Então nós temos aqui a mesma coisa, só que inicial. Então, os termodinâmicos, e apareceu essas expressões pela primeira vez no trabalho de Gibbs, do norte-americano Gibbs, um dos criadores da termodinâmica estatística, onde este somatório aqui passa a ser uma nova grandeza. Que grandeza seria essa aqui? Entalpia. Então, a entalpia é a energia interna mais o produto PV. Então, isso aqui seria a entalpia final. Energia interna mais o produto PV. Isso aqui seria a entalpia inicial. Resultado, percebemos o que aqui? Percebemos que o calor liberado ou absorvido pelo sistema a pressão constante é igual à variação dessa nova grandeza, variação da entalpia. Tá? Então, esta expressão aqui, ela tem alguns significados importantes. Nós sabemos que o calor não é uma função de estado. O calor depende do caminho. Já a variação da energia interna, a gente percebe que é uma variação, é uma função de estado. Só depende dos estados inicial e final. No caso aqui específico da vaporização da água, o que é que nós temos? Para vaporizar a água a uma temperatura de 100 graus Celsius a 1 atm, eu preciso fornecer aqui calor. O calor que eu vou fornecer aqui, como o becker está aberto, é um calor a pressão constante. E aí, nesse caso, nós percebemos o quê? Que ao fornecer calor aqui, ao vaporizar, nós temos aqui uma energia associada a esse sistema aqui, que é igual a esse calor fornecido. Se esse calor fornecido consegue vaporizar a água, a gente já sabe que este calor aqui, que eu vou chamar calor de vaporização, é igual à variação da energia, ou variação da entalpia de vaporização. Tá? Então, o que é variação de entalpia de vaporização? É a energia necessária para vaporizar a água na sua temperatura de ebulição, que é 100 graus Celsius a 1 atm. Da mesma forma que se eu colocar aqui num becker também um cubo de gelo, se eu colocar aqui num becker um cubo de gelo, esse cubo de gelo está a 0 graus Celsius, a uma pressão constante de 1 atm, o becker também está aberto. Para derreter esse gelo aqui, eu vou fornecer um calor a pressão constante. E nós sabemos que, pela primeira lei da termodinâmica, o calor
fornecido aqui, que vai derreter o gelo, que eu vou chamar calor de fusão, vai ser igual à variação da entalpia de fusão. Tá bom? Então, a grandeza entalpia, ela é bem interessante, por quê? Porque ela está associada ao próprio sistema. O valor da ΔH de fusão é uma energia associada ao sistema, associada às características da molécula da água, das interações que a molécula da água tem, por exemplo, de ligação de hidrogênio. A variação de entalpia de vaporização, por exemplo, do etanol já vai ser outro valor. E a variação da entalpia está associada ao sistema, está associada às características do etanol. Já o calor que eu estou fornecendo aqui de uma fonte quente está associado exatamente à fonte e não ao sistema. Mas pela primeira lei da termodinâmica, pela conservação da energia, nós estamos associando uma característica das vizinhanças com uma característica do sistema, a partir de uma igualdade. E aí nós temos condições, por exemplo, usando um calorímetro, que mede exatamente quanto de calor eu devo fornecer para que um sistema sofra uma transformação, ou quanto de calor esse sistema perdeu para também sofrer uma transformação termodinâmica. Se eu sei esse calor a partir de um calorímetro da pressão constante, eu tenho condições de determinar uma propriedade termodinâmica do sistema, que é a entalpia. Tá? Então, sabendo do calor, eu sei uma propriedade do sistema. Tá? Então, essa propriedade de entalpia, ela vai ser muito importante quando associarmos uma outra propriedade ao sistema, que é a entropia. Que aí é quando a gente for estudar a segunda lei da termodinâmica. Tá bom? Na próxima aula, eu vou aplicar a entalpia a reações químicas. Qual é o comportamento dessa propriedade termodinâmica para reações químicas? Tá? Até a próxima aula.